quiser fazer isso, você sabe. Já está filmando hoje. Irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, meus irmãos, vamos ler do verso 26 ao verso 39. Lucas 8, 26 a 39 diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e fora ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas das pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Bendito seja a palavra do Senhor. Que Deus nos dê, irmãos, compreensão da sua palavra para aplicar em nossas vidas também, pela iluminação do Espírito. Meus irmãos, nós vivemos uma vida materialista e muitas vezes desprovida de que há seres maiores e que nós não podemos ver, uma realidade que nós não podemos ver, que não conhecemos também, que influencia este mundo material, tangencial que a gente vive. A gente às vezes é tolo em pensar que tudo acontece do acaso, que nada está nos conduzindo. Somos livres para tomar decisões, absolutamente livres, temos livre-arbítrio para tomar toda decisão. Não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. Esse mundo é regido também por seres espirituais que atuam, muitas vezes, internamente no coração dos homens, por exemplo, por possessão, ou externamente por opressão ou por sugestão. Então, a gente pensa que
tudo está inerte ou tudo é isento de qualquer influência, não necessariamente. Músicas, filmes, momentos, pensamentos podem vir advindos de momentos sugestionados por Satanás, por exemplo. Quando Jesus falou que ele iria para Jerusalém, que ele seria entregue às autoridades, seria morto ao terceiro dia, ressuscitaria, Pedro, que havia acabado de dizer que ele era o Filho de Deus, vindo ao mundo, o Salvador, o Messias, ele disse: não queira isso para tu não, Senhor. E Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então veja que o próprio Pedro, que tinha acabado de falar sobre Jesus ser o Messias, o Filho de Deus, em seguida pronuncia algo provindo de Satanás. Então esse mundo não é tão isento como você pensa. Na verdade, é tolo quem pensa assim, é tolo desconsiderar a existência de Deus. É tolo desconsiderar também a existência de anjos maus, de espíritos malignos, regidos por Satanás. Os espíritos malignos são os agentes de Satanás, os demônios, né? Eram anjos que caíram. Satanás era um anjo que caiu. Conhecemos ele como diabo, Satanás, dragão, a serpente e vários outros nomes. E também os demônios, anjos caídos que se rebelaram junto com Satanás. Influencia muito o comportamento das pessoas, querendo elas ou não, sabendo elas ou não. Mas também o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, influencia muito as pessoas. Se não fosse o Senhor que viesse ao encontro, deixasse a gente apenas entregue a Satanás, ao reino de Satanás, a gente estaria perdido. Deus foi logo ao encontro. Logo em seguida que a serpente enganou a Eva e, por conseguinte, Eva, a seu esposo, Deus foi à procura do casal, foi à procura de Adão, dizendo: onde estás? Deus não deixou somente a interferência de Satanás, mas ele interferiu trazendo mediação, solução para esse estado de subjugação que o homem se colocou no reino, fazendo deste reino um reino de Satanás. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno e que a gente, que era também conduzido como filho da desobediência, fomos libertos dos reinos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Veja que a Bíblia faz linguagem forte, mostrando que a gente foi arrancado das trevas, trazidos para o reino do Filho do seu amor de Deus. Então, linguagens assim mostram que a gente está absolutamente debaixo de influências. Talvez seja drástico dizer, ou de Satanás, ou de Deus, mas é verdade. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, verso 1, 2, que éramos filhos da ira, como também os demais. Estávamos no mundo sem Deus. No final também do capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Então, a partir do momento que Deus nos chama para o seu reino, devemos ser influenciados por ele e libertos por ele. E é curioso que as pessoas, às vezes, não levam em conta tanto a ação de Deus libertando as pessoas, desconsideram, não como... Isso aí foi uma lavagem cerebral, talvez fizeram dele, alguma coisa assim. Ele é crente agora porque fizeram uma lavagem cerebral. Desconsideram toda a mudança radical que alguém teve no Senhor, uma mudança para melhor, e às vezes até desdenha dessa mudança, zombando dessa mudança, quando na verdade houve uma mudança para melhor, mostrando que Deus operou em alguma pessoa. Mas também as pessoas estão indo para o pecado, se deleitando com o pecado, e não percebem que elas são enlaçadas como um passarinho enlaçado, assim o salmista fala, como o laço do passarinheiro. Vão sendo laçados pelo pecado, e como se isso não tivesse nenhuma ação por trás. Infelizmente, essa não é a realidade. A realidade da Bíblia é muito séria. É a realidade que o mundo espiritual influencia esse mundo material que vivemos. E é preciso considerar essa verdade, à luz da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, que até as influências, o ensino das influências demoníacas também são demoniacamente errados, muitas vezes, né? Há ensino errado sobre os demônios, que não estão na palavra. Deve ser completamente rejeitado, completamente rejeitado. Só aceitar aquilo que a Bíblia diz e como resistir ao diabo. O que passar disso, vamos usar a palavra parafrasear, vem do maligno.
uma das cartas do Apocalipse, Jesus diz que tinha gente lá na igreja que conhecia as coisas profundas de Satanás. Para que eu quero conhecer as coisas profundas de Satanás? Não preciso conhecer, eu preciso conhecer as coisas profundas sobre Deus. Porque achegando-me para Deus, o diabo fugirá de nós. Então eu não quero conhecer estratagemas de Satanás. A gente não pode ignorar os desígnios de Satanás, as intenções deles, como diz Paulo em Coríntios. Mas não precisamos ficar amedrontados, porque ele está debaixo do poder daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, esse texto aqui que nós lemos, Lucas, como Mateus e Marcos, falam exatamente a mesma coisa. Não só cronologicamente, como tematicamente. A ideia é, eles tinham, tanto Mateus e Marcos, mostram que Jesus tinha passado por aquele momento da tempestade. A gente viu, foi a pregação em março, que Jesus andou sobre as águas. Nós pregamos aqui, deixe-me ver, Jesus acalma a tempestade. Ele não anda, não é o momento que ele anda, mas ele está dormindo no barco quando pediu para passar, ele estava cansado, tinha pregado muito e se retirou para as bandas gentílicas, região de Gadara, dos Gadarenos, Gesarenos, tem nomes diferentes, isso tem explicações que não vem ao caso agora. E ele passou para a banda que não era comum dos judeus, conhecido entre os judeus. Ele provavelmente queria descansar junto com seus apóstolos. Ele está tão cansado que ele dorme. E há uma tempestade no mar da Galileia. E os discípulos acordam, ele assustado, Senhor, não te importa que pereçamos? E ele repreende os discípulos, porque sois assim, tímidos e sem fé. E ele mandou acalmar o vento e o mar, e tudo ficou tranquilo. Então, passou por essa luta, mas quando chega do outro lado do mar, da região dos Gerazenos ou Gadarenos, quando ele chega do outro lado, vem um homem completamente endemoniado enfrentar. Ele não tinha paz, né? O diabo não tira férias, né? Não tira férias mesmo, não tem... E os seus agentes estão aqui, o Senhor quer descansar um pouco, vai para uma região que não é dos judeus, é dos gentios. Aliás, essa é a primeira vez que Lucas fala a investida de Jesus entre os gentios. Aqui ele não vai falar muito. A gente sabe que tem outros textos que ele teve contato com a mulher sírio-fenícia, por exemplo, evangelizando a mulher sírio-fenícia, aquela mulher que tinha um filhinho, uma filhinha endemoniada, e vai pedir a Jesus. Mas Lucas não vai fazer isso, porque no seu segundo tratado, que é Atos, ele vai mostrar claramente que o evangelho sai de Jerusalém, vai para a Judéia, da Judéia para a Samaria, da Samaria para os confins do mundo. Ele, como o único autor gentílico de toda a Bíblia, Lucas, que era gentil, de Antioquia da Síria, ele, então, tem essa perspectiva de mostrar que o evangelho não seria só para os judeus, mas para todo mundo. Pois bem, aqui nós temos esse confronto, como Marcos e Lucas também, e Mateus também falaram. E aqui tem algumas divergências, não vou entrar aqui, vamos entrar direto nos pontos. Mas o foco é que há influência demoníaca sobre uma pessoa e sobre uma região, e há a influência de Jesus também sobre uma pessoa e sobre a região, que será também benéfica. Portanto, eu queria meditar sobre o tema, uma realidade que não conhecemos interfere numa realidade que a conhecemos. Uma realidade que não a conhecemos, a realidade espiritual nós não conhecemos bem. Sabemos pela palavra de Deus. E é por ela que nós devemos saber dessa realidade. Mas ela interfere muito em nossa realidade que conhecemos, nosso dia a dia. Às vezes a gente está assim, por que isso acontece? Aquele fulano de tal, Beltrana, fulana, era tão tranquilo, de repente fez uma coisa terrível, que ninguém esperava. A gente acha que isso é do nada, é como se não tivesse algo agindo fora, intervindo. Por isso que essa realidade que não conhecemos interfere sim na realidade que conhecemos, que é a nossa vivência diária. Em primeiro lugar, irmãos, do verso 26 ao 34, dividindo os pontos apenas, levando pessoas aos mais indignos comportamentos. Levando pessoas aos mais indignos comportamentos. Do verso 26 ao 34. Aqui é a realidade dos demônios, tornando imunda a existência humana. É isso que Satanás veio fazer. Ele é um ser caído.
E os seus demônios, seus agentes também, como ser caído, que já estão destinados à destruição. Não há salvação para demônios, não há salvação. Talvez alguns digam que essa seja a ira tão grande dos demônios contra os seres humanos, porque Deus deu a oportunidade de salvação aos homens caídos, mas os anjos caídos não têm a oportunidade de salvação. Eles estão com o tempo contado, resta ali um tempo, eles sabem disso, que serão lançados no abismo, serão atormentados pela eternidade e não terão mais a liberdade que tem hoje, que a gente também não sabe explicar por que essa liberdade. Não adianta fazer perguntas que a Bíblia não quis responder, nem me venha perguntar depois sobre pergunta que não... Brincadeira, vocês têm liberdade de perguntar, mas aquilo que a Bíblia não disse, eu não vou inventar, não vou procurar as coisas profundas de Satanás, porque não pertence à Bíblia. Então vamos lá. Veja aqui que levou os homens à indignidade, leva os homens à indignidade. Vamos a isso, vamos ao texto. Primeiro, o versículo 26 mostra que eles rumaram então para os Gerazenos, fronteira da Galileia. No verso 27, quando desembarcaram, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, aqui no plural, tá? E olha a condição desse homem no verso 27. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Isso é indignidade. O ser humano foi inclusive criado depois da queda para viver vestido. Ele não se vestia. Marcos nos diz que ele se retalhava com pedras, se cortava o tempo todo, além de estar nu, completamente rasgado. Então, é uma condição de indignidade que Satanás e os demônios fazem com as pessoas, levando elas a um aprisionamento terrível, brutal. O verso 28, e quando viu a Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz. Veja aqui, o verso 28 nos mostra, o texto nos mostra, tanto dos três evangelistas, que os demônios estão absolutamente sujeitos ao senhorio de Cristo. Absolutamente sujeitos. Eles não são seres espirituais à parte do comando de Deus. A Bíblia não mostra uma batalha de Deus contra os homens, como se tivesse uma quebra, uma quebra de força, ou medição de forças. Não, Deus está no comando. Eles estão atuando porque Deus está permitindo, e Deus tem um propósito em permitir a atuação dos diabos. Tem um propósito, é claro que ele tem um propósito. Nós não sabemos exatamente qual, mas os demônios estão absolutamente servil a esse Cristo, tanto que ele se aproxima e diante dele exclama em alta voz: que tenho contigo, Jesus. E depois dá um título muito grande ao Senhor, Filho do Deus Altíssimo. De fato, até os demônios sabem quem Jesus é. Os homens são informados, são evangelizados. Os demônios creem. Até os demônios creem. Sabendo que Deus existe, que Jesus de fato é o Rei dos reis, mas eles não obedecem a Jesus. A diferença é essa, ele não obedece. Há muita gente que diz que crê em Jesus, mas não obedece. Isso nada mais é também do que a influência dos demônios. Dizendo, não, Cristo é um personagem importante na história, aconteceu, um filósofo, ensinou grandes verdades, mas você não obedece a ele, você está debaixo da influência demoníaca. É isso que acontece. No verso 29, Jesus tinha ordenado, veja que primeiro Jesus foi ao confronto, porque Jesus viu aquele homem, se compadeceu daquele homem e tinha ordenado que o demônio saísse dele. Então, Lucas já diz que para que o endemoniado fosse até Jesus confrontá-lo, Jesus primeiro confrontou, dizendo que saísse dele. E veja, o estado daquele homem era deplorável. Muitas vezes se apoderava dele, não era continuamente, não era o tempo todo em transe, o tempo todo possessivo, mas continuamente se apoderava dele, e embora tentasse conservá-lo com cadeias e grilhões, ele conseguia romper tudo isso. Veja que ele tinha uma força descomunal, esse homem, que nada prendia ele. Certamente parentes, os visitantes, alguém da cidade incomodado, prendiam ele, mas ele conseguia romper tudo e era impelido para o deserto.
veja que os demônios querem dignidade. Nós somos criados para viver em sociedade, em família. Né? A primeira sociedade, a primeira ciclo social nosso é família. E é um ensino demoníaco nos afastar da família, nos isolar para viver isoladamente. É um ensino demoníaco, a gente vê muito isso hoje, infelizmente. No verso 30, diz que Jesus perguntou qual é o seu nome. É evidente que isso aqui, essa pergunta de Jesus não autoriza a gente a fazer entrevista com o diabo, tá? Isso não é a doutrina bíblica. Eu já falei isso hoje de manhã aqui, que muito daquilo que é experiência bíblica não se torna doutrina bíblica. Uma coisa é doutrina bíblica, quando a Bíblia diz faça isso 2 ou mais vezes. Outra coisa é a experiência de Jesus ou dos apóstolos e você querer repetir. É curioso que a gente vê pessoas tentando entrevistar o diabo porque está aqui. Mas ninguém tenta andar sobre as águas como Pedro andou. Porque vai afundar se andar sobre as águas. Mas fica entrevistando demônio porque está aqui. Isso não autoriza a igreja a fazer. Jesus perguntou porque queria mostrar a malignidade dos demônios na vida daqueles seres humanos, naquele ser humano. Era uma legião. A legião era bem conhecida dos gentios quanto dos judeus. É uma designação militar romana que comportava entre 4.000 homens a 6.000 homens. 6.000 homens. 4 a 6.000 homens, uma legião. E as legiões, lendárias legiões romanas, quando chegavam na região, ele tocava o terror. Ou seja, ou você se rende a Roma e paga imposto a Roma, fica subserviente a Roma, ou a gente vai destruir tudo aqui. Tinha flecheiros, tinham infantes, todo tipo de militares para destruir, assolar aquela região, para que eles pudessem se render a Roma. A legião, é assim que eles estabeleciam a Pax Romana, por meio da força. Quem se submetia não era destruído, mas tinha que pagar imposto, tinha que estar subserviente a Roma. Então eles provocavam uma destruição enorme se alguém resistisse. As legiões acabavam com tudo se alguém resistisse. Isso se fosse subserviente, até se tornava amigável. Não é assim que os demônios fazem? Como aquelas pessoas que se submetem aos demônios, seus caprichos, seus pecados, de certa forma parece que as pessoas estão bem. Tem pessoas muito bem endemoniadas, ou não possessivamente endemoniadas, mas opressivamente endemoniadas. Pode estar até rico, pode estar até bem, curtindo a vida doidão, adoidado, perdão da expressão, é melhor não dizer, mas já disse. Curtindo a vida mesmo, tendo muitas oportunidades, uma atrás da outra oportunidade, e as pessoas, rapaz, eu estou bem demais. E ainda diz o nome de Deus, Deus tem me abençoado. E a pessoa fazendo coisas erradas, enganando, mentindo, até roubando. Como a gente percebeu, os nossos sequestradores, meu Helena, graças a Deus que a polícia não pegou a gente. As pessoas são usadas pelo demônio e ainda têm a coragem de dizer o nome de Deus. Porque também isso é um engano de Satanás. É achar que você está sendo abençoado por Deus quando está completamente fora dos propósitos de Deus. Então a legião fazia isso. E essa designação aqui é muito forte para mostrar a condição deplorável daquele homem. E o verso 31, veja que aqueles demônios rogaram que não mandasse que Jesus não o mandasse para o abismo. Que abismo é esse? Em Apocalipse 20, verso 1 e 3, sobretudo verso 1, mostra que os anjos malignos estão em abismos, guardados em algemas eternas. Alguns estão soltos. Novamente vem a pergunta, mas por que tem uns presos e outros... Eu não sei responder. A Bíblia diz que é assim. E a Bíblia diz que Satanás ainda vai ser solto. Ele está preso por 1000 anos e vai ser solto. Alguns até brincam, né? A corrente dele deve ser muito grande, porque ele dá a volta no mundo inteiro. Né? Bom, o fato é que a gente tem informações bíblicas sobre a ação dos demônios, assim como dos anjos bons, mas que a gente não pode fazer teologia sobre eles, porque a Bíblia simplesmente não avança. Dá informação e não avança. Mas o que é importante para a gente saber, ela diz. E eu vou chegar lá. O que é importante saber sobre os demônios, ela diz. E é bom a gente saber para poder sair da influência deles. Mas veja, e de fato Jesus não permitiu, atendeu aquele pedido dos demônios. Não mandasse diretamente naquele momento para o abismo. Alguns dizem que o que aconteceu com os porcos era levando eles ao abismo. Não se sabe. Mas o fato é que eles foram atendidos. Veja que eles fizeram, não mande a gente
para o abismo. Aí Lucas destaca que tinha uma manada de porcos pastando ali naquele monte. Uma grande manada. Lucas não diz a quantidade. Marcos diz que eram quase 2.000 porcos. O que mostra que a região não era judaica. Os judeus não criavam porcos. Era um animal imundo para os judeus. Absolutamente imundo. Rejeitável. Falar de memória é ruim, a memória não ajuda, mas vou deixar isso quieto. Aí o que acontece? Rogaram que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Novamente vem perguntas, mas o Senhor não tem compaixão dos porquinhos? Porque se é ruim para o ser humano ser habitado por uma leva de demônios, imagina os porcos. Que não era um só, eram 2.000 porcos. Já pôde dividir um pouco a carga. Se eram 6.000 demônios, a legião inteira, uma legião maior, 2.000 vai dar uma quantidade menor do que 6.000 num só, né? Mas veja, Jesus permitiu. E o que aconteceu? Tendo os demônios saído, verso 31, 33, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Veja, se nem os porcos aguentam a possessão dos demônios, imagina quanto ser humano sofre por conta dessa interferência. É evidente que os anjos caídos, eles têm corpo, eles têm um espírito, mas não têm corpo. E ao se apossar de um ser humano que tem um corpo, de certa forma, não é para melhorá-lo, é para piorar a situação. Isso mostra a condição dos porcos. Eles eram altos, né? Os historiadores, como Leon Morris, diz que um despenhadeiro muito alto, muito íngreme, junto ao mar da Galileia, e aqueles porcos ali, quando foram toda a manada para baixo, se afogaram, porque não sabem nadar. Evidentemente, morreram todos os porcos. Isso mostra a condição terrível, deplorável. Para o judeu, então, se os porcos eram imundos, imundos os demônios, mostra que havia uma certa correlação dos demônios com os porcos para a cabeça de um judeu. O verso 34, veja que os porqueiros, então, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então os porqueiros, os que estavam ali, certamente tratando dos porcos, correram para anunciar. E foram anunciar aquele acontecimento não de maneira positiva, não de maneira boa. Olha, nós perdemos 2.000 porcos. Não é nossa culpa, a culpa é de Jesus. Mas aquele homem foi salvo. Não é, a história não vai ser assim. Como não é assim hoje. Não é assim. Às vezes a igreja está lutando para tirar pessoas do pecado, falando da verdade. Quando alguém é liberta pela mensagem do evangelho, logo vem críticas, logo vem ataques, logo vem pessoas dizendo, nós estão fazendo a cabeça, estão tentando, não vai curtir mais a vida, não vai mais, sendo que as pessoas estavam indo à morte, indo para aprisionamento. Mas às vezes interesses outros, como monetário, certamente 2.000 porcos não deveria ser barato. Não é barato hoje. Muito caro. Quem quiser pesquisa aí depois quanto é, os 15 quilos de um porco, arroba 15 quilos. Quanto custa? Não deve ser barato um porco. Muito caro. Imagine 2.000. Muito dinheiro. Mas um homem foi liberto. Um homem foi liberto. A lição maior era aquele homem sendo liberto. Não a perda de muitos que perderam ali, certamente, até a cidade. Talvez a festa do porco ia ter que esperar. Não é? Se deveria, né? Lugares que tem festa do morango, festa da melancia, festa... Talvez a cidade poderia ter uma festa do porco, onde matam porcos. Isso acontecia em Israel, não estou brincando não, é sério. E quando era tempo da tosquear as ovelhas, era tempo de fartura, de alegria. Gênesis capítulo 38 mostra que Judá, no tempo da tosquia das ovelhas, ele caiu com a prostituição sem saber que era sua nora Tamar. Era tempo de festa. É igual colheita no interior. O pessoal fica feliz, está colhendo porque vai vender o feijão, a mamona, o milho, o tomate, a cebola. O pessoal fica alegre, é claro, é dinheiro que vai entrar, depois de tanta luta. Então, a festa dos porcos deveria ter esperado alguns anos, porque até recuperar aquele rebanho ia demorar um pouco, não é? Mas é isso que vai ser anunciado.
anunciado é contra o benefício de um homem, o prejuízo de outros. Infelizmente, é uma sociedade que está até debaixo das narrativas diabólicas e não vê o grande benefício. Aí a gente fica pensando, será que hoje tem narrativa? Será que hoje tem influências que mostram que o pecado é bom? Que não, deixa a pessoa ser livre. Vamos eliminar a Cracolândia. Não, tem que liberdade do ser humano. Se fosse seu pai e sua mãe na Cracolândia, você ia pensar dessa mesma maneira? Acredito que não, né? Acredito que não. Muitas vezes as pessoas que defendem isso estão defendendo sua liberdade de serem, perdão a expressão, mas é uma expressão usada, cavalos de Satanás. Expressão dura, usada no mundo espiritual. Cavalos de Satanás. Lembra aqui que Claudinaldo ficou muito indignado quando alguém disse para ele, você é um cavalo de Satanás. Ele não sou não, ficou revoltado. Quando ele estava no mundo, era do mundo e usuário de droga. Mas ele ficou tão revoltado com aquele cidadão, crente, que depois em casa ele veio refletir. De fato, é um cavalo de Satanás. Instrumento para Satanás montar, os demônios montar e fazer os mais abjetos comportamentos. Essa é uma realidade triste que permeia a nossa sociedade. Segundo e último lugar, uma realidade que não conhecemos interfere na realidade que conhecemos. Graças a Deus que essa outra realidade interfere, que é o segundo ponto. Por favor, dê uma olhada aí do versos 35 a 39. É bem menor do que o outro. O segundo ponto é levando as pessoas a rejeitarem o que realmente pode libertá-los. Olha só, do verso 35 ao 39. Aqui é a realidade do poder de Jesus tornando digna a existência humana. Mas ela não foi bem aceita pela população. Não foi aplaudida. Não seguraram Jesus. Ô Jesus, já que tu libertou aqui esse cidadão que a gente conhecia, dava tanto prejuízo pra gente. Correu atrás de muita gente aqui. Deu trabalho, bateu em muita gente. Fica aqui conosco, Jesus. Fica aqui conosco para nos ensinar, para nos falar. Lembra que aconteceu isso com a mulher samaritana? Quando ela foi para Sicar, falou para os homens da cidade. Os homens da cidade ouviram Jesus. Fique conosco. E Jesus ficou com ele 2 dias. E toda a cidade diz, já não é pelo testemunho seu que nós cremos, mas que ele é o Salvador do mundo. Mas porque ouvimos e vemos. A cidade não teve a mesma iniciativa que os samaritanos de pedir para Jesus ficar com eles. Pelo contrário, vai mandar Jesus para fora. Dá uma olhada no verso 35. As pessoas rejeitam o ensino benéfico da religião de Cristo. Verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, veja, foram lá ver com Jesus. Esse, eu acho que os porqueiros, é aquele cara ali, ó. Está ali no comando dos 12, aquele principal ali. Aquele é o líder. Foi ele que mandou os demônios irem para os porcos e os porcos. Então, quando chegou lá, encontrou Jesus. Mas encontrou também, o verso 35, o homem de quem saíram os demônios. Como é que ele está aí? Vestido. Antes ele estava... Presta atenção, crente. Nudez não é uma coisa de crente. É uma coisa para os casais, no seu ambiente privado. Expor-se à sensualidade física é outro ensino demoníaco. E as pessoas não percebem. Não percebem. Vou fazer uma pausa sobre isso, porque isso é uma coisa importante. Gênesis capítulo 4. Vendo as mulheres, vendo os filhos dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais belas, tomaram para si esposas e a possuíram. Em que sentido? As filhas dos homens são mais belas do que as filhas dos crentes? Com a exposição que ela se expõe. É bela por isso, porque se expõe à vulgaridade, à sensualidade. E crente não deve se expor à sensualidade. A gente não estabelece roupa de crente, graças a Deus aqui. Não se preocupe, a gente não vai estabelecer a burca para as mulheres, nem o paletó para os homens. Mas a Bíblia diz que a gente deve se vestir com pureza, sem provocar a sensualidade, sem ser sensual. Sensualidade
da mulher e do homem tem um fim específico, é para o casamento. Única e exclusivamente para o casamento. Infelizmente, os demônios fazem isso e fazem muito bem em nossa sociedade. Muito bem. A gente vê até crentes se despindo ao ponto de achar que isso vai dar qualificação para elas, mas não dão qualificação. Pelo contrário, pode tirar a qualificação. É muito sério isso. Uma outra coisa que nós vemos aqui, que aquele homem, ele estava em perfeito juízo. Se antes é inquietação, angústia, você imagine uma pessoa possessa por demônios, ou opressa por demônio. Não tem paz no coração, irmãos. É angustiante. É muito angustiante. O juízo, não tem juízo que aguente um negócio desse. A mente não aguenta. Por isso aqui eu faço também uma aplicação sobre isso. Em toda a minha vida que Deus me chamou para cuidar de igreja, desde 1990, eu sou ordenado ao pastorado em 99, 13 de maio de 99. Dias comemora a libertação da escravidão, né? Eu fui ordenado nessa data. Mas cuido de igreja desde 90 que Deus me chamou. Eu nunca vi gente que fica tentando dominar os demônios fora da palavra, seguindo ritos inventados por religiosos mentirosos, ou ensinos de demônios, eles se darem bem, só se dão mal. Entram numa neurose tão grande que acha que pode combater o diabo fazendo certos mantras, citando certos mantras, certos ritos, acha que é isso que vai dominar, a capacidade de usar certos, até a Bíblia, né, como um amuleto. Quando não vive a Bíblia, mas quer aplicar a Bíblia como amuleto. Ou abrir o Salmo 92 que vai expulsar os demônios. Tolice. E quem pensa assim, quem fica preocupado demais com os demônios e tentando manipulá-los ou dominá-los com sua força, vai ter problema de juízo, de entendimento. Vai ter perturbação mental. Sempre vi isso muito de perto. Muito de perto. Esse é um caminho que até o diabo quer. Que a gente acha que pode dominá-los. Está amarrado, eu repreendo, eu sigo. Em algumas igrejas isso é tão comum que parece que está dando certo. Certo está dando a ideia de Satanás de aprisionar as pessoas ao ensino errado. É isso que está dando certo. Muito cuidado. Nossa mente tem um limite. Você não pode esticar demais a corda da sua mente, você vai ter problema psicológico. Vai ter problemas psicológicos. E aqui esse homem está assentado em perfeito juízo, assentado. Veja que ele está agora assentado, ele não ficava sentado, andava de lugar em lugar, mas agora está sentado em que local? Aos pés de Jesus. Lembra de Maria sentada aos pés de Jesus? Marta reclamou, Senhor, diz para Maria me ajudar, não sou... Ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, ele não será tirado dela. Eu não preciso de... Pouca coisa é preciso. Pouca coisa é necessário. Maria estava preocupada, sabe, visitante que vai na nossa casa, que a gente fica preocupado em dar para eles o que a gente não come em casa? A gente compra tanta coisa que não come em casa para o visitante. Então, o ideal é os visitantes comerem o que a gente come em casa, sentir em casa. Não é legal as pessoas se sentirem em casa? É muito bom sentir em casa. Você vai sentir em casa. Aqui em casa é assim. E aqui ele está sentado. E aí, o que é que diz mais? O verso 35. E ficaram dominados de terror. Esse terror aqui é um terror de indignação. Não é aquele temor que os apóstolos ficaram quando Jesus repreendeu o mar e o vento. Lembra que eles ficaram com temor? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Não, aqui é terror. Esse Jesus está prejudicando a nossa vida. Era melhor deixar esse demoniado lá e os nossos porcos conosco, acabou com a nossa festa. Tem gente que pensa assim, que Jesus vai acabar com a sua festa. Vai acabar com o seu dia a dia. Mas sabe por que ele pensa isso, irmão? Deixa-me dizer. Por que o pecado é tão atrativo? Satanás incentiva tanto o pecado e nós somos atraídos. Exatamente por isso, porque é atrativo, dá gosto, dá prazer. Só que as pessoas vão se enlaçando. Quando chega o ponto que não tem mais como se desvencilhar do pecado. Quando chega o fundo do poço. Recentemente eu visitei um centro de recuperação, a pedido de um irmão,
um irmão lá esqueci o nome da cidade aqui da Bahia, me pediu que visitasse seu irmão aqui em Jauá. Mateus foi comigo. A gente ia lá para Mangabas, a gente passou lá para levar um lençol para esses irmãos. E esse irmão completamente perturbado, absolutamente perturbado. E ele se levantava assim: eu tenho 8 demônios, pastor. O senhor consegue me libertar? Eu disse: meu irmão, sente aqui. Ah, sim, eu sento. Eu não deixei, não entrei na linguagem dele. Se eu entrasse na linguagem dele, de demônio, é tudo que ele queria. Então, quando ele se exaltava, eu dizia: sente aí, por favor. Aí ele: sim, desculpe. Então, completamente perdoado. E onde ele foi? Agora você imagine onde ele foi pegar essas ideias de que pode fazer isso e que aquilo. É claro, você sabe, eu não vou dizer aqui. Ideias evangélicas completamente fora da palavra. Agora, sabe qual foi o caminho dele? Decepção amorosa com a esposa o deixou. Foi para a bebida para o cigarro para maconha para cocaína para o crack. Ele disse a quantidade, ele disse: no crack eu usei 300 gramas de crack. Acabou com a mente da pessoa, completamente. Absolutamente. Ele teve que ser carregado à força para um centro. O irmão dele disse: pastor, nenhum centro evangélico aceitava levar meu irmão à força. Mas esse que não é evangélico aceitou. Veio aqui no interior, levou ele à força. Levou à força, ele está lá sendo tratado. Então, depois que passar o tempo dele, que é 3 meses de contrato, eu vou levar para um centro de recuperação evangélico, para ele ser tratado evangélico. Ele me contou isso. Então, veja como fica a pessoa, numa situação indigna, absolutamente abjeta. Você vê o estado dele, melhorou muito. Da foto que o irmão mandou quando eu fui visitar, era completamente outro, já melhorou, por conta de ter isolado do pecado, né, da entrega. Satanás quer essa destruição. Seguindo aí para o final, as pessoas estavam aterrorizadas com a libertação de um homem, devia estar alegres e desejando também serem libertas. Verso 36. Aí as pessoas que testemunharam o fato contaram como fora salvo o endemoniado. Gente, isso aqui é forte demais. O endemoniado foi salvo. A cidade não vai se importar com isso. Verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Jesus sai de nós. A gente está com medo do Senhor. É dizer: Senhor, fica, Senhor. Que grande povo o Senhor deu, de que a gente precisa ser liberto. Gente, isso está acontecendo ainda hoje. As pessoas com medo de Jesus e não têm medo da ação do demônio que leva eles aos mais abjetos comportamentos. É triste ver essa realidade. O que é que Jesus faz? Verso 37, verso 38. No verso 37 final, Jesus tomou o barco novamente e voltou com os apóstolos, é evidente. E aí vem um pedido do homem. O homem que tinha os demônios rogou que deixasse estar com ele. Jesus, né? Jesus o despediu. Interessante. Jesus atende os demônios para não ir no abismo e para os porcos. Jesus atende a cidade. Não fica aqui não, a gente está com medo do Senhor. Sai daqui, por favor. O Senhor... Provavelmente, aqui a ideia dos comentaristas diz o seguinte: os porqueiros, os donos, levaram a narrativa de que Jesus não seria boa para a cidade. Deu prejuízo financeiro. Se deu prejuízo financeiro, esse cara é ruim para a gente. Espalhou a ideia de que não valia a pena ficar com Jesus. A população seguiu a ideia da narrativa. Jesus não presta. Vai embora daqui, Jesus. Jesus entrou no barco e saiu educadamente. Ele saiu. Mas aí vem um coitado do homem: Senhor, deixa eu ir contigo. Disse: não, você não. Agora, ele nega o homem. Aí a gente fica assim: mas, rapaz, atendeu o demônio, atendeu a cidade, mas negou o pedido do coitado que queria ir embora. Mas por quê? A razão está aí. No verso 39, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Veja, o Senhor foi embora, mas deixou um missionário para a evangelização. Que coisa linda, né? E aí, então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tenha feito. Veja que Jesus disse: tudo que Deus fez por ti. Lucas termina que Jesus fez por ele. Deus e Jesus é a mesma pessoa. E aí, curioso, Marcos nos diz que a região chamava Decápolis. Deca, você sabe, né? 10.
Polis é cidade. Nas 10 cidades daquela região de Gadara, Gadarenos, são várias cidades diferentes, tá? Gadara, Gerasa, são cidades diferentes. Por isso que às vezes é Gerazenos, Gadarenos. 10 cidades ouviu o evangelho através de um único homem que foi transformado. Um missionário de Deus estava ali para levar as boas novas do evangelho. É isso que termina a lição. Deixe-me concluir, irmãos. O tempo já se foi, né? É porque eu estendi um pouco, que hoje não tem Santa Ceia, tá bom? Mas estou terminando. Conclusão. Preste atenção, isso aqui é importante. A atuação dos demônios hoje não é diferente, irmãos. Ela continua interferindo em nossas realidades que conhecemos. Ela pode ser diferença na espetacularização que os demônios tinham antigamente. Hoje temos mais conhecimento, né? Hoje a gente não aceita ser enganado por gente que acha que vai fazer um passe de mágica em nós, coisa do tipo. A gente acha que sabe muita coisa. Só que a ação demoníaca é muito maior hoje do que a gente pode admitir. Ou do que gosta de admitir. Aliás, o próprio desconsideração à ação dos demônios, ou incredulidade que os demônios estão agindo, já é uma ação deles. Não, continue acreditando que os demônios não existem. É tudo que Satanás quer. É tudo que ele quer. Que você pense que ele não existe, que está tudo normal. Que nada está conduzindo você para o pecado. Absolutamente nada. Mas aqui vem uma coisa muito importante. Atenção. Essa realidade tem que ser definida e combatida exclusivamente pela palavra de Deus. Eu volto ao início. A gente tem muitos ensinos sobre expulsar demônios. Muito ensino fora da Bíblia, fora da religião. As religiões têm ensinado essas coisas. Mas tudo absolutamente fora da palavra de Deus. Isso causa um grande problema mental às pessoas. E claro, em vez de libertá-las, vão aprisioná-las aos homens e a Satanás. Então todo combate tem que ser à luz da palavra. E qual o combate que a gente tem que fazer? Sabe qual é a maior preocupação que a gente tem que ter hoje? Em vez de uma manifestação demoníaca clássica, as pessoas caírem no chão, ficar babando, com voz diferente, coisa rebolando os olhos. Em vez dessa manifestação que a gente vê em filme de terror, e aqui eu cito o reverendo Tarcísio Carvalho, que pregou sobre isso, eu escutei a pregação dele, isso aí é fichinha. Isso aí é bobagem. Aliás, é uma coisa nem recomendada mesmo, ver filme de terror. Você não chega nem perto do que terror os demônios podem fazer na vida das pessoas. Mas veja, a maior manifestação dos demônios estão em comportamento nosso, irmãos. Preste atenção a isso aqui, por favor, estou encerrando. Lembra de Números, capítulo 22, 23, 24? É Balaque que contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Contrata, paga a um falso profeta. Amaldiçoa esse povo para que eu não possa lutar com armas com ele, porque ninguém conseguiu lutar com armas com os israelitas. Eles venceram a maior potência militar da época, venceram os egípcios. A gente não tem como vencê-los. Então tem que ser espiritualmente. Contratou Balaão para amaldiçoar, só que Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Não possa amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Isso deveria tranquilizar os crentes. Você não pode ser amaldiçoado por Satanás. Não se preocupe com sapo costurado, cabeça de bode na sua porta, despacho. Não se preocupe com isso. Não tem efeito sobre você. Ou a palavra de Deus não é verdade. Mas o que é que tem efeito sobre nós? O que é que Balaão fez para ganhar o dinheiro dele? Números 25. Ele colocou no meio dos israelitas mulheres seminuas, festas, ídolos, muita farra, muita bebida, muito carnaval, e o povo caiu no pecado. O povo foi amaldiçoado pela rebelião contra Deus. Foi lido aqui por Marcos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Naquele dia, o povo se entregou à imoralidade. Naquele dia morreram 23 mil pessoas. Por quê? Não foi o diabo que matou, foi Deus que estava matando o povo que estava na imoralidade. Preste atenção, crente. A gente acha que hoje, internet, roda de amigos, de trabalho, está isento da ação do diabo.
Quantas piadas imorais você brinca? Quanta piada com gracejo atrevido você brinca com amigos? Ou quantos filmes pornográficos você assiste? Você acha que isso é só você que está controlando? É só você que está sendo conduzido? Você não imagina que pode ter algo por trás? Levando a condutas imorais e não vai chegar a um bom lugar. Posso lhe garantir que não vai chegar a um bom lugar. Qualquer espaço que a gente dê à imoralidade não fica naquele primeiro abismo. Um abismo chama outro abismo. É assim que Satanás age. É modificando o nosso comportamento. É muito mais perigoso do que se estribuchar no chão. Como disse os pregadores, bem observados, os estudiosos, Judas, quando foi possesso por Satanás, ele não se estribuchou no chão. Ele foi lá entregar Jesus, vendeu por 30 moedas de prata, voltou, beijou Jesus, disse, é esse aqui. Veja, o cara estava completamente bem, mas completamente possuído. Bem humanamente falando, externamente falando, mas possuído. Eu quero convidar você, 2 textos da Bíblia que mostram sobre os demônios hoje. Eu acho que você deve abrir, para que eu não leia sozinho. Você vai dormir hoje à noite, não se preocupe não. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. A gente não tem medo dos demônios, irmãos, que a gente está aqui com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então precisa temer. Quem está com Jesus não precisa temer os demônios. Precisa temer a você mesmo, quando aceita as influências demoníacas para pecar. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. São 2 textos, um relacionado ao outro. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito, aqui é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Preste atenção. Grave a palavra último dia. Nos últimos dias, ensino dos demônios, pessoas cauterizando a consciência. O que é cauterizar a consciência? É queimar a consciência. Não ligo não, faço pecado já, não estou nem ligando. Antes de você fazer o pecado, não consigo dormir. Se não lhe afeta o pecado, alguma coisa está séria. A sua mente já foi cauterizada há muito tempo. A consciência não existe mais. E Satanás já dominou a sua mente completamente. Porque você não se afeta mais pelo pecado. É preciso pedir a Deus, Senhor, misericórdia, me ajude. Eu não posso aceitar o pecado como normal. Não é normal. É indigno. Vai me levar para a derrota. Agora o segundo texto. Gravou a palavra últimos dias? Vamos para 2 Coríntios, 2 Timóteo 3. Agora, depois da primeira carta, Timóteo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Fiel é a palavra. Perdão. 2 Timóteo 3. Eu li estava lendo um. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, lembra dos últimos dias? Sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Entende? Como é o ensino de demônios? Como é demônios pode, de certa forma, me oprimir e levar condutas imorais fora do padrão de Deus? É ensino de demônios, irmãos. Se a gente está vivendo uma religião que a gente não leva a piedade verdadeira e justa, de imitar Jesus Cristo, o homem perfeito, tem alguma coisa errada com a nossa religião. Não é o Espírito de Deus que está me dominando, é outros espíritos. E é terrível a influência desses outros espíritos. Não é boa, ainda que você tenha sucessos aqui. A gente está vendo muito bem, mas completamente subjugado aos demônios. Está vendo muito bem, tem tudo.
absolutamente tudo. Talvez como os ímpios. Deixe-me concluir com aplicações, rapidamente. São perguntas. Você desconsidera a realidade espiritual da sua existência? Você sabe, a realidade espiritual existe? Nós temos um espírito, muito mais do que uma carne, um corpo, um espírito. Essa realidade existe. E ela é influenciada por agentes externos à nossa realidade. Segundo, que influência demoníaca você tem percebido em sua vida? A pior delas sempre afeta a nossa conduta, que é bem pior do que a possessão demoníaca clássica. Você ficar possesso classicamente é muito pior do que ter uma conduta de um crente, de um santo, de alguém. Não, está tudo bem. Eu estou bem. Quando você está absolutamente dominado por Satanás, é bem pior. Terceiro, as obras libertadoras de Jesus lhe assustam? Causando medo e distanciamento dele? Deveria ser o contrário, né? Cristo deveria desejar o que Cristo fez, libertando as pessoas do pecado. Mas as pessoas têm ojeriza do que Cristo faz libertando. Infelizmente. 4. Como eu posso identificar quem mais está me influenciando, os demônios ou Jesus? É fácil. É uma pergunta, é a mesma que a 2. Se a minha conduta tem mostrado carnalidade, eu não ando no Espírito. Tenho andado na carne. Se a minha conduta tem mostrado o fruto do Espírito, você sabe o que é o fruto do Espírito? Você sabe quem está influenciando. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Carne, mundo e lei são sinônimos praticamente na Bíblia. São sinônimos. Nossa carne muitas vezes se subjuga ao mundo, que subjuga também o diabo. E por último, o que fez Jesus por você tem impelido a falar dele para outras pessoas? O grande beneficiado aqui foi o ex-endemoniado. O ex muito endemoniado, né? Esse cidadão foi beneficiado. E Jesus diz, vai e conta tudo que Deus fez por você. Ele saiu e evangelizou toda a cidade, toda a Decápolis, na verdade, mais de 10 cidades. Crentes, às vezes, se a gente não está evangelizando, pode ter uma flão demoníaca aí, dizendo, olha, você não precisa falar não. Você já é salvo, tá bom demais. Para que falar de Jesus? Para quê? É tudo que Satanás quer, que a gente se cale. Que a gente não tenha uma voz que testemunhe para as pessoas que precisam que Jesus é o libertador. Que a gente não se cale, irmão. Se Jesus nos libertou e tem nos libertado, nós precisamos falar de Jesus. Precisamos anunciá-lo o que ele fez por nós. Porque, senão, a gente vai ficar naquela fala de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. A gente precisa falar que somos de Jesus e falar para que outras pessoas também conheçam o Evangelho que conhecemos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Um assunto muito sério. Nos ajude a levar a sério, sair daqui este assunto, para as nossas vidas, para nossas famílias, para a nossa igreja, Senhor. Nós te pedimos misericórdia, para que os demônios não possam nos influenciar com suas ideias malignas. Eles já são derrotados, já estão condenados à eternidade. E quer levar os seres humanos também condenados à eternidade com eles, Senhor. Nos ajude, Senhor, a alertar as pessoas, a ser uma voz que possa contradizer toda a influência demoníaca, Senhor. A ter posição firme de que somos testemunhas de Jesus e tudo que ele fez por nós. Nos ajude, Senhor. Queremos também pedir que o teu Espírito Santo, todos os dias, pelos meios de graça, habite em nós e nos faça a imagem do teu Filho Jesus Cristo e não a imagem derrotada dos demônios, pessoas malignas, corruptas, com comportamentos absolutamente abjetos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a ser boas testemunhas de tudo que o Senhor fez por nós, para que outros também alcancem a libertação do Senhor, como nós alcançamos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.